Começando um novo projeto aqui no canal. Essa aqui é a boneca Júlia. O companheiro dela que é o gato Bolota. O gato Bolota já tem a videoaula aqui em nosso canal. Na videoaula eu trabalhei ele com o fio amigurumi. E aqui, para ser o companheiro da boneca Júlia, eu trabalhei com a linha Clea. Então, ele ficou bem menorzinho. Para trabalhar com a linha Clea, você vai precisar de 4 gramas de cada uma das cores aqui, principais. Do amarelo, gastei apenas 2 gramas. Você vai gastar bem pouquinho com a linha Clea. E ele vai ter aqui 9 centímetros de comprimento, ok? A boneca Júlia, ela tem 26 centímetros de comprimento. Para fazer ela, trabalhei aqui toda com o fio amigurumi, apenas os lacinhos que usei aqui a mesma cor que trabalhei o gatinho Bolota. Fiz os lacinhos com verde, azul e vermelho. Para os lacinhos, você vai gastar apenas 1 grama para fazer aqui todos os lacinhos da boneca. No final, eu fiz 9 lacinhos na cor vermelho. Para o azul, também são 9 lacinhos. E o verde foram 8 lacinhos. Para fazer o corpo, você vai precisar de 33 gramas do fio amigurumi. Aqui eu usei com um tom de amarelo creme para fazer toda a base da boneca. Para fazer o vestido, eu usei um tom de salmão. Você precisa de 26 gramas, que nós vamos fazer aqui o vestido e o sapatinho. Vai precisar de 5 gramas do branco, que nós fizemos aqui a meia e a renda do vestido com fio branco. O cabelo são 45 gramas para trabalhar aqui o cabelo. E nós vamos também produzir aqui a tira da tiara. O olho é o número 13. Esse aqui é um olhinho próprio para amigurumi, mas caso você não encontre na sua cidade, você também pode bordar o olhinho. Para o gatinho, eu usei também aqui um olho de amigurumi. E o número desse aqui é o número 9. De enchimento, você precisa 25 gramas aqui de enchimento para a boneca. Para esse tamanho do gato Bolota, você vai usar em torno de 4 gramas aqui de enchimento de acrílico. Também vamos utilizar aqui agulha de tapeçaria para fazermos aqui os detalhes da costura. A agulha que eu trabalhei é a número 2,5 aqui na boneca. No gato Bolota, eu usei a agulha 0,9, que é a mesma que eu vou também fazer os lacinhos aqui do vestido. Caso você vá trabalhar os lacinhos também com o fio amigurumi, aí você muda a quantidade de lacinhos, porque eles vão ficar maiores. Eu coloquei uma quantidade grande, porque os meus lacinhos aqui são bem pequenos. Para fazer acabamento aqui atrás no vestido, coloquei aqui um botão infantil, então você precisa de um botão infantil também. Espero que vocês gostem. Nessa videoaula, nós vamos aprender a fazer aqui a base da boneca. Na próxima videoaula, aprendemos a fazer aqui a peruca, que é o cabelinho. E na outra videoaula, aprendemos a fazer o vestido aqui da boneca Júlia, certinho? Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações, para que você fique sempre por dentro de tudo que vai acontecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Para fazer os braços, eu começo fazendo aqui
um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, prendo com uma correntinha. Vou fazer 4 pontos baixos. Puxo aqui o fio do círculo mágico. Então, temos aqui a primeira carreira pronta. Eu venho aqui no primeiro ponto de base da primeira carreira e vou fazer 2 pontos baixos. Vou colocar um marcador aqui no primeiro ponto. Passo para o próximo ponto, também faço 2 pontos baixos. No próximo, faço 2 pontos baixos. E no próximo, 2 pontos baixos. Ficando aqui com 8 pontos na base. Então, temos a segunda carreira pronta. Eu vou retirar o marcador. Passo aqui para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Coloco o meu marcador aqui atravessado, porque agora eu vou fazer as carreiras todas na mesma direção, com apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E trabalho agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar novamente na direção do marcador. Quando eu chego aqui na direção do marcador, eu finalizei aqui a terceira carreira. Eu vou fazer um total de 10 carreiras, então já temos 3, eu vou fazer mais 7, mas sempre da mesma forma. Quando eu passo aqui pelo marcador, eu aqui já estou iniciando a quarta carreira. Então, sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui no marcador, eu já estou começando agora a quinta carreira. Então, aqui já estamos agora na quinta carreira. Além dessa carreira, você vai fazer mais 5 carreiras da mesma forma. Sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou completar aqui toda a carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizando aqui as 10 carreiras, então, ficou dessa forma. Eu vou cortar o fio. Passo aqui para o próximo ponto de base, faço aqui um ponto baixíssimo. Eu vou colocar aqui essa sobra em uma agulha. Passo aqui pelo ponto lateral, trazendo ela aqui para a parte interna. Aqui por dentro, eu vou passar aqui por um nozinho de um ponto de base. Faço aqui um nozinho e vou pegar essa sobra e passar aqui para a parte interna. Você vai fazer 2 bracinhos aqui como esse. Eu já tenho os meus 2 prontos aqui. E agora, nós vamos fazer as pernas aqui da nossa boneca. Para fazer as pernas, eu vou começar aqui trabalhando com fio colorido. Eu vou vamos começar pelo sapatinho, então, vou usar a mesma cor
que eu vou depois fazer o vestido. E no caso do meu aqui é um salmão. Então, vou fazer aqui um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Prendo aqui com uma correntinha. E vou fazer aqui 6 pontos baixos. Então, feito aqui os 6 pontos baixos, eu puxo aqui o fio do círculo. Venho aqui no primeiro ponto que fizemos. E vou fazer aqui 2 pontos baixos. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto. Então, aqui estamos iniciando a segunda carreira. Vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto que tem na base. Ficando aqui com um total de 12 pontos. Retiro o marcador. Passo para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Coloco o marcador novamente no primeiro ponto que acabamos de fazer. Estamos iniciando aqui a terceira carreira. No próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto baixo. No próximo, volto a fazer 2 pontos baixos. No próximo, apenas um ponto baixo. E faço essa sequência até aqui o final da carreira. Finalizada aqui a terceira carreira, nós temos aqui um total de 18 pontos. Eu vou retirar o marcador, vou começar agora a quarta carreira, vou fazer apenas um ponto baixo, coloco o meu marcador aqui atravessado, vou fazer agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, repetindo então os 18 pontos. Então, vou fazer o mesmo nessa quarta carreira, na quinta e na sexta. Então, vou trabalhar 3 carreiras, sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou trabalhando aqui um ponto baixo. Em cada ponto que tenho na base. Até eu chegar na direção novamente do marcador. Já chegando aqui na direção do marcador, aqui eu termino a quarta carreira. Então, passando do marcador, já começo a quinta. Então, continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou fazer a mesma sequência. Quando eu chego aqui, eu faço uma outra carreira, formando a sexta carreira e volto trabalhando com você. Com as outras carreiras prontas, até agora nós temos aqui 6 carreiras. Vou retirar o marcador. Passo aqui para o próximo ponto, vou fazer um ponto baixo e coloco aqui o marcador. Vou trabalhar mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição, eu pego aqui a alcinha do próximo ponto, apenas a alcinha da frente. Vou no outro ponto, também pego a alcinha da frente. Conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto baixo. Então, fiz uma diminuição. Vou fazer aqui uma outra diminuição. Então, fiz 2. Faço aqui uma terceira diminuição. Então, fiz 3
e faço aqui uma quarta diminuição. Fiz 4. Então, são um total aqui de 4 diminuições. Você já percebe que já fecha mais aqui a parte da frente do sapatinho. Agora, eu vou fazer mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui o 5º ponto, quando eu chego aqui no marcador, eu vou apenas puxar a laçada e não vou fechar ela. Agora, nós vamos fazer a meia aqui da nossa bonequinha, então, vou trabalhar com fio branco. Eu vou pegar o fio branco e faço aqui uma dobrinha na ponta, passo aqui pela agulha e finalizo aqui o 5º ponto já com fio branco. Deixo a laçada aqui na agulha e vou amarrar a ponta do fio branco aqui no fio salmão. Faço aqui uma sequência de 3 nós. E aqui eu corto o fio salmão e o fio branco, a pontinha aqui do fio branco. Então, ficando dessa forma. Nós temos aqui na base um total de 14 pontos. Eu vou retirar agora o marcador. Então, vou passar para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Não vou colocar o marcador porque nós trocamos de cor e ela já indica a marcação. No próximo, faço mais um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, fizemos aqui 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 4 diminuições. Então, fiz a primeira. Faço aqui a segunda. Faço a terceira. E faço a 4ª diminuição. E agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, aqui no final dessa carreira, nós temos 10 pontos aqui na base. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Não vou fazer nenhum aumento. Apenas um ponto baixo em cada ponto de base. Já finalizando aqui a segunda carreira da meia, vou retirar aqui o meu marcador e vou fazer agora uma terceira carreira, também trabalhando um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Chegando aqui no último ponto de base, eu não vou fechar, vou só puxar a laçada. Agora, nós terminamos de trabalhar com a meia e vou começar agora a fazer a perna. Então, vou trabalhar o corpinho aqui da minha boneca com um tom de amarelo. Faço a dobrinha aqui na ponta do fio, passo aqui por dentro. Vou retirar aqui o marcador. Vou amarrar aqui a ponta do fio amarelo no fio branco, deixando aqui a laçada na agulha, para que a laçada não se desmanche. Corto aqui um pedacinho da sobra do amarelo e retiro o branco do trabalho. Agora, eu vou trabalhar uma carreira. Nós temos sempre 10 pontos na base. Eu vou trabalhar agora uma carreira sempre com um ponto baixo
para cada ponto que tenho na base. Agora, já trabalhando a parte aqui da perna da nossa bonequinha. Então, fiz aqui a primeira carreira com fio amarelo. Vou começar a segunda carreira. Coloco o marcador agora atravessado, que eu vou só repetir as carreiras. Então, para não ficar tirando o marcador, eu deixo ele atravessado, que eu sigo a direção que ele está. Que já estou começando, então, a segunda carreira. Trabalhando aqui a parte da perna da bonequinha. Eu vou fazer um total de 11 carreiras, trabalhando a parte da perna, que eu estou fazendo aqui com fio amarelo. Então, já fiz aqui 2 carreiras. Quando eu chego aqui na direção do marcador, eu completei a carreira. E a partir daqui, eu já estou começando a terceira carreira, então, da perna da boneca. Antes de completarmos o restante aqui das carreiras, eu vou colocar logo aqui uma parte do enchimento. Se você tiver dificuldade em colocar seu enchimento, você pode empurrar com o cabo da sua agulha. Agora eu vou completar as carreiras. Então, nós estamos na terceira carreira. Eu vou fazer um total de 11 carreiras com fio amarelo. Então, além dessas, eu faço mais 8 carreiras e volto trabalhando com você. Finalizada aqui as 11 carreiras com o fio amarelo, que é aqui a perna da minha bonequinha. Eu posso retirar o marcador. Eu vou colocar um pouco mais de enchimento, só até aqui a metade da perna. Aqui, agora nós vamos fechar essa parte aqui da perninha. Então, vou vir aqui na parte de trás. Eu vou começar aqui a unir uma lateral com a outra. Então, pego uma lateral e a outra e faço um ponto baixo. Nós vamos fazer aqui um total de 5 pontos baixos. Então, fechamos aqui a perna, fazendo aqui os 5 pontos baixos. Você vai fazer 2 pernas dessa forma. Uma das pernas, eu arremato o fio, a outra eu vou deixar aqui. Essa primeira que eu fiz, eu já arrematei. A outra eu deixo aqui na minha agulha, que nós vamos continuar trabalhando para fazer agora a união delas. Nós vamos unir uma perna aqui na outra. Eu vou trabalhar, eu vou começar a união aqui pela parte de trás. Eu vou fazer aqui pontos, trabalhando apenas nessa alcinha aqui, que tenho de frente para mim. Então, vou passar aqui para a segunda perna e pego essa alcinha aqui da frente. Conduzo o fio por aqui. E faço aqui um ponto baixo. Agora, vou fazer mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, pegando apenas a alcinha da frente. Agora, eu viro aqui as perninhas para a parte da frente e vou trabalhar aqui nessas alcinhas que sobraram. Então, aqui eu também vou fazer 5 pontos baixos para outra perninha. E também vou fazer aqui 5 pontos baixos, pegando sempre a alça que eu tenho aqui na minha frente. Viro aqui para trás, sobraram as alcinhas aqui, eu dobro aqui os pontos que eu acabei de fazer para ficar mais fácil de pegar. E vou fazer novamente 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos, ficando dessa forma.
Aqui eu vou nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Vou passar minha agulha pra cá. Primeiro eu vou mostrar pra você como ficou aqui. Essa aqui é a primeira carreira do corpinho. Eu vou trabalhar agora, começo agora a segunda carreira, então já passei a agulha aqui no primeiro ponto que tínhamos iniciado, a primeira carreira. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4. Eu vou marcar aqui o primeiro ponto onde iniciamos, tá? Depois eu não perder ele aqui no meio dos outros. Então, fizemos 4 pontos baixos. E aqui no quinto ponto, eu vou fazer aqui um aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos. Viro aqui o trabalho, vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo, eu faço um aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos. Novamente, vou fazer um ponto, 2, 3, 4 pontos, um em cada ponto de base. No próximo, eu faço o aumento. Então, aqui faço 2 pontos baixos. Viro novamente o trabalho e vou novamente fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E aqui no último eu faço o aumento. Então, ao todo, nós fizemos aqui 4 aumentos. Antes nós tínhamos 20 pontos na base e agora passamos a ter 24 pontos. Nós já temos aqui 2 carreiras trabalhadas do corpinho. Nessa segunda carreira ficamos com 24 pontos. Eu vou fazer 10 carreiras sempre com 24 pontos. Então, vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui eu já vou deixar o meu marcador aqui atravessado, que eu vou só seguir aqui a direção dele, subindo as carreiras. Então, vai ser assim. Eu vou fazer, então, mais 10 carreiras. Ao todo, serão 12 carreiras. Já fizemos 2. Eu estou começando aqui a terceira carreira. Então, além dessa, aqui eu vou fazer mais 9 carreiras. Sempre trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizada aqui as 12 carreiras do corpinho, então, até agora o nosso trabalho está dessa forma. Nessa carreira agora, nós vamos começar a prender os braços aqui no corpinho. Então, vou retirar o meu marcador. Eu tenho o meu fio bem aqui ao meio. Vou fazer agora 5 pontos. Coloco o marcador aqui no primeiro. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, eu vou pegar aqui um dos braços. Eu vou colocar aqui junto da base. Eu vou fazer 4 pontos, prendendo aqui o braço. Então, passo a minha agulha aqui pelas 2 laterais aqui do braço. Passar o fio aqui por baixo. Passei a minha agulha aqui, pegando 2 pontos aqui do bracinho, para que ele fique fechado.
venho aqui na base do corpinho, no próximo ponto de base, e vou fazer aqui o ponto baixo. Então, fiz um ponto aqui no braço. Vou pro próximo ponto, vou fazer aqui agora o segundo ponto. Venho aqui no próximo ponto aqui da base do corpo. Conduzo o fio por aqui e formo aqui o segundo ponto baixo. Vou pro próximo ponto aqui do braço, pegando aqui as duas laterais, passo aqui no corpo, conduzo o fio e formo aqui o terceiro ponto baixo. Agora, vamos aqui no último ponto baixo aqui no braço, passo a minha agulha, pegando as duas laterais, passo aqui no corpo, conduzo o fio e formo o ponto baixo, ficando assim. Nós não colocamos enchimento aqui no braço, para que ele não fique armado depois, já que ele é bem fininho, não vai precisar de enchimento, ok? Eu vou fazer agora aqui 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui eu vou prender agora o segundo braço. Dobro ele aqui. Passo aqui no braço, pegando aqui as duas laterais. Vou no próximo ponto aqui do corpo, conduzo o fio, formo aqui o primeiro ponto baixo no braço. Vou pro próximo. Pego aqui as duas laterais, conduzo o fio. Formo aqui o segundo ponto baixo. Passo novamente aqui para o próximo ponto no braço, vou para o próximo ponto aqui no corpinho, conduzo o fio e faço o ponto baixo. E agora, nós vamos fazendo aqui o quarto ponto no braço, conduzo o fio aqui pelo corpo e formo o ponto baixo. Então, vou abrir aqui para conferir se ficaram na mesma direção aqui os dois bracinhos. Preso aqui, então, o segundo bracinho, eu vou completar aqui a carreira fazendo mais 3 pontos baixos até eu chegar aqui no marcador. Então, ficou dessa forma. A partir daqui, nós vamos já começando a fazer as diminuições. Então, vou retirar aqui o marcador. Vou começar agora a fazer a carreira 14. Faço aqui um ponto baixo, coloco novamente o marcador. Passo para o próximo ponto de base e faço mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma diminuição. No próximo ponto de base, eu pego a alcinha da frente, passo para o próximo, também pego a alcinha da frente, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Faço 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E faço mais uma diminuição. Depois, novamente, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e depois faço uma outra diminuição. Eu vou fazer essa mesma sequência até chegar novamente aqui no marcador. Chegando aqui no marcador, nós ficamos com 18 pontos aqui na base. Eu vou retirar aqui o marcador e agora eu vou colocar o enchimento aqui na parte do corpinho. Então, aqui eu já começo agora a próxima carreira, que será agora a carreira 15. Faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui para eu marcar aqui o início da minha carreira. E agora já faço uma diminuição. Novamente um ponto baixo.
e faço uma outra diminuição. Eu vou fazer novamente essa mesma sequência, sempre um ponto baixo, depois uma diminuição, até chegar novamente no marcador. Finalizada aqui a carreira, nós temos então 12 pontos aqui na base. Eu vou trabalhar agora uma carreira, trabalhando apenas na alcinha de trás do ponto de base. Então, eu venho aqui na alcinha de trás, pego aqui a alcinha e faço um ponto baixo. Então, vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, trabalhando sempre aqui na alcinha de trás. Vai ficando assim. Aqui eu não vou colocar o marcador, porque a própria carreira vai ficando marcada de acordo com o que você vai fazendo aqui os pontos. Então, vou fazer o mesmo até finalizar aqui a carreira. Chegando aqui no último ponto de base, então, eu tenho a alcinha aqui do primeiro ponto que fizemos. Eu vou pegar aqui a alcinha, dobro aqui um pedacinho, pego aqui a alcinha, essas alcinhas que ficaram na frente, passo aqui por ela e vou trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Vou colocar aqui o marcador. Nós fizemos uma carreira aqui que continuaram os 12 pontos que tínhamos na base, e agora eu trabalho novamente 12 pontos, apenas na alcinha aqui da frente. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo. Então, fizemos aqui 12 pontos baixos. Ficamos com uma carreira aqui interna, vai ficar solta aqui por dentro. Então, essas últimas duas carreiras de 12 pontos baixos é aqui o pescoço da nossa bonequinha. A partir daqui, nós começamos a trabalhar a cabeça da boneca. Então, vou passar aqui para o próximo ponto. Vou fazer aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco aqui o marcador no primeiro ponto. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, apenas um ponto baixo. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo o último ponto baixo. Nós temos aqui um total de 18 pontos na base. Eu vou começar agora a segunda carreira. Retiro o marcador, passo para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco aqui a marcação no primeiro ponto, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo, também faço um ponto baixo. No próximo, eu faço o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois, eu faço um ponto baixo e depois mais um ponto baixo. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e temos aqui um total de 24 pontos na base. Eu vou retirar o marcador. Vamos começar a trabalhar agora a terceira carreira aqui da cabeça. Passo para o próximo ponto de base e faço aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco novamente o marcador no primeiro ponto. Agora, vou trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu volto a fazer o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
Agora faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto baixo. Nós, agora aqui na terceira carreira, ficamos com 30 pontos aqui na base. Agora, para começar a quarta carreira, vou retirar o marcador. Começo já aqui fazendo um aumento, então faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco a marcação aqui no primeiro ponto. E vou trabalhar agora 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Passo para o próximo ponto de base e faço novamente um aumento. Agora trabalho mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, nós temos aqui, na quarta carreira da cabeça, 36 pontos baixos. A partir daqui, eu vou trabalhar 8 carreiras, sempre com 36 pontos baixos. Então, vou retirar o marcador. No próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui atravessado, para não ficar trocando ele toda hora de lugar. Então, vou seguir as carreiras sempre aqui na direção do marcador. Então, em cada ponto que tenho na base, eu faço um ponto baixo. Já não fazemos mais nenhum aumento. Apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui da quinta carreira até a carreira de número 12, nós vamos fazer sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou completar, então, essa sequência de 8 carreiras, sempre com 36 pontos baixos e volto trabalhando com você. Finalizada aqui a carreira de número 12, até agora a nossa bonequinha está dessa forma. Eu vou virar aqui agora para a parte da frente. Eu já marquei aqui o local onde eu vou colocar os meus olhos. Eu vou mostrar para você como é que eu vou fazer. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4 carreiras, voltando aqui de cima para baixo. Entre a quarta e a quinta carreira, eu vou colocar aqui os olhos. O olho que eu vou trabalhar é o número 13. Então, aqui tenho 5 pontos de distância, onde eu vou colocar cada olho. Porque na hora que eu colocar os meus olhos, como eles são olhinhos mais largos, depois eu vou ter apenas 3 pontos aqui de distância entre eles. Eu vou verificar aqui se tá certinho com a frente do corpo. A frentezinha aqui, onde você tem a frente do sapatinho. Então, é nessa direção aqui que eu vou colocar os olhos. Porque vou colocar já os olhos e vou bordar aqui os cílios e vou fazer aqui um bordadinho da boca, que a partir daqui eu vou apenas diminuir as carreiras aqui agora da cabeça. Esse marcador já pode sair daqui de trás. Então, colocado aqui os olhos, eu vou usar olhos com trava de segurança. E agora é só você travar aqui os olhos. Então, com os olhos aqui já travados, eu vou fazer aqui o bordado. Eu vou pegar aqui um pedacinho do fio, dobro ele e passo ele aqui pelo lado de fora do olhinho. Eu vou fazer aqui um nozinho
ele encaixa aqui por dentro. E aqui eu vou colocar na direção que eu quero para fazer os cílios. E puxo a ponta aqui por dentro. Ficando dessa forma. Aqui por dentro eu amarro, faço aqui 3 nozinhos e depois corto, deixando apenas uma pequena sobra. Vai ficar assim. No outro olhinho eu vou fazer da mesma forma. Com os 2 olhos, então, aqui com os cílios já amarrados aqui na parte interna. Agora, eu vou bordar a boquinha. Para fazer a boquinha, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar aqui um pedacinho de fio, vou dobrá-lo ao meio. Eu vou contar aqui 2 carreirinhas para baixo, de onde eu tenho a posição aqui do olho. Pego aqui os 3 pontos que tenho no centro. E vou passar o meu fio por aqui, 3 pontos aqui de distância, um do outro. E vou puxar essa outra ponta aqui por dentro também. Com os 2 fios aqui, agora eu vou amarrar aqui um no outro, da mesma forma que fizemos para bordar aqui a sobrancelha. Então, vai ficar assim. Feito, então, aqui a parte do roxinho, eu vou voltar aqui agora na minha laçada. Vamos começar agora a carreira 13. Eu começo já fazendo uma diminuição. Pego aqui a próxima alcinha da frente do próximo ponto de base. Vou no outro ponto, também pego a alcinha da frente, conduzo o fio e formo aqui o ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador para direcionar aqui o início da carreira. Agora, vou fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço uma outra diminuição. E depois, mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência até chegar novamente no marcador. Já finalizando a carreira, agora ela ficou com 30 pontos aqui na base. Vamos fazer a próxima carreira agora, que é a carreira de número 14. Retiro o marcador. Vou passar aqui para os próximos pontos, já fazendo uma diminuição. Coloco novamente aqui o marcador. Vou fazer agora 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Passo para os próximos pontos e faço uma outra diminuição. E novamente faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já finalizando aqui a carreira, nós temos agora 24 pontos aqui na base. Vamos fazer agora a carreira de número 15. Vou retirar o marcador. Começo fazendo uma diminuição. Colocar o marcador novamente aqui. Vou fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E depois eu faço novamente uma outra diminuição. Faço mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E faço essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Já finalizando a carreira, nós temos aqui um total de 18 pontos. Nesse momento, eu já vou colocar o enchimento. Então, vamos colocando aqui o enchimento aqui por toda a nossa cabecinha. Com o enchimento aqui na cabecinha, então, ficou dessa forma. Vou colocar novamente aqui a minha agulha.
Vamos agora trabalhar a carreira de número 16. Eu começo já fazendo uma diminuição. Vou colocar aqui novamente o meu marcador. Feito a diminuição, eu vou no próximo ponto de base fazer um ponto baixo. E depois eu já faço uma outra diminuição. No próximo ponto de base, também faço um ponto baixo e depois já faço outra diminuição. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Finalizada a carreira, eu tenho aqui um total de 12 pontos na base. Eu vou retirar o marcador. Vamos fazer agora a carreira 17. Eu vou fazer aqui 6 diminuições aqui nessa carreira. Vamos trabalhando as diminuições para terminar aqui de fechar a nossa carreira. Então, fiz já uma diminuição, 2. Então, ficou dessa forma. Aqui, eu vou cortar o fio, deixando aqui uma sobra para fazer agora a costura. Vou passar essa sobra aqui em uma agulha de tapeçaria. Passo a minha agulha aqui por dentro da laçada e vou pegando agora cada ponto que tenho na base, vou unindo aqui um ao outro. Feito então isso aqui, eu vou fazer aqui um nozinho. Passo essa sobra aqui por dentro, trago aqui para a parte de trás aqui da cabeça, saio com ela novamente aqui para outra direção, ainda aqui na parte de trás, e agora eu vou cortar aqui a sobra. Então, temos aqui toda a base da nossa bonequinha pronta. Agora, nós vamos fazer aqui a peruca que nós vamos colocar aqui na cabeça da nossa bonequinha, para formar aqui o cabelo.